Muito bem, família. Desculpem aqui as interferências que temos, mas estamos aqui para realmente escutar a voz de Deus e para glorificar ao Senhor, para saber como é que os ventos de adversidade chegam em nossas vidas e impedem realmente que nós cresçamos e desenvolvamos as nossas vidas. É por isso que estamos aqui. Ventos de adversidade. E a pergunta é: como é que vamos conhecer realmente? Como é que Deus ajuda? Como é que podemos receber essa ajuda que vem diretamente do santuário de Deus? Você tem se perguntado: como faço eu para que Deus me escute? Quantas vezes você simplesmente está rogando, clamando, entregando a Deus as coisas, sua vida, suas situações, e você não acha um caminho? Às vezes você sente que as orações não passam do teto, que você não é ouvido, não é escutado ou escutada, e que talvez até o cristianismo que você tem se torna seco e não vive nem desfruta de uma vida plena, de uma vida feliz. Muito bem, nesta manhã vamos falar como é que o Espírito Santo realmente traz vida e como nós podemos ser ouvidos de parte de Deus, ou seja, que Ele escute realmente o que você fala. Talvez você diz e pode me dizer: Deus sempre me escuta. Claro que Deus sempre escuta. E escuta você, escuta suas orações, escuta seu clamor. Mas há várias dicas muito importantes que nesta manhã eu vou falar para você, para que suas orações sejam efetivas diante do Senhor. Isso que quer dizer? Que não somente sejam ouvidas, sino que a resposta de Deus seja clara. E Deus sempre responde, sim. Você também pode me dizer: não, é que Deus sempre responde. Responde com um sim, um não ou um espere. Mas, além disso, dessa resposta de Deus, como saber o sim de Deus às nossas orações? Como saber que é a vontade do Senhor que eu estou pedindo? E vamos ver. É por isso que é necessário entender no contexto bíblico como é que nós podemos realmente ser escutados por Deus. Para isso, eu gostaria que fôssemos ao livro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 30. Ali temos algumas coisas muito importantes que realmente vão trazer às nossas vidas resposta de todas as situações que temos e de tudo que vivemos. Então, como receber ajuda divina? Vamos ler. Diz o versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ver aqui vários aspectos fundamentais no crescimento espiritual e a afirmação do que vamos falar hoje. Como receber a ajuda divina. O primeiro que vamos falar nesses versículos e que vamos marcar de uma maneira muito clara é que o versículo 26 nos diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Isso que quer dizer, primeiro, que há uma fraqueza em você e em mim. Que há situações nas quais nós somos fracos. E fracos mesmo.
porque não temos a fortaleza, porque não temos o poder, porque não temos a sabedoria. Você tem se sentido dessa maneira? Fraco, fraca, sem força, débil totalmente, sem nenhum argumento ou sem nenhuma capacidade para poder você estar ao frente das situações que a vida exige ou que a vida está levando você. Então, a primeira situação que vemos nesse versículo é que há uma fraqueza e nós devemos reconhecer a fraqueza que temos. Você quer agradar a Deus, mas não pode. Você talvez tenha se esforçado para fazer as coisas que Deus quer que você faça, mas você acha que não há caminho, você não se sente com a fortaleza para agradar a Deus. Tem fraqueza. E ali é onde nós devemos reconhecer isto, que humanamente você não pode, não é capaz de agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Vejamos a segunda coisa. Diz, porque não sabemos orar como convém. A segunda coisa importante que vemos ali nesta passagem é que nem eu nem você sabemos orar. Não sabemos orar como convém. Oramos, e oramos de muitas maneiras, de diversas maneiras. Talvez, às vezes, muitos cristãos desejam manipular a Deus. Deus é que se você não me responde, eu não volto à igreja. Isso é manipulação. Agora, isto é uma piada. Né? Como é que eu falo isso para Deus? Se realmente quem precisa de Deus sou eu, não Deus. Deus se satisfaz a si mesmo. E Deus é soberano em si mesmo. Ele não precisa do ser humano para continuar sendo Deus. Se ele quer continuar sendo Deus, ele não precisa. Ele é Deus. Ele não vai querer continuar, ele é. Ele não depende de nada para ser Deus. Então, muitas vezes as nossas orações são tão tolas que esse conteúdo em nossas orações está. Há pessoas que ameaçam a Deus de não voltar à igreja, ou de não voltar a ler a Bíblia, não voltar a orar. E isso é simplesmente fraquezas espirituais que, por desconhecimento, você tem vivido. Mesmo quando você reconhece que a oração e a busca de Deus é o que realmente leva a sua vida ao desenvolvimento, ao crescimento, então você pode ver que não somente em nossa fraqueza, sino que não sabemos orar como convém. Não sabemos entrar na presença de Deus. Não sabemos como expressar para Deus as coisas que Ele gosta. Então, o que fazer? Como podemos fazer hoje? Como podemos fazer hoje para que você possa ouvir e possa escutar o que estou falando primeiro, e segundo, escutar o segredo que eu vou falar para você, e que você possa se comunicar com Deus como deve se comunicar. Vejamos então, vamos continuar. Não sabemos orar como convém. O que significa não orar como convém? Estou pedindo para coisas próprias e não para coisas de Deus. Então ali vamos. Você talvez de uma forma mimada pede para Deus coisas que você gosta e que você exige. Essa criança que simplesmente fala para o pai, eu quero isto e somente isto, não quero mais. Não, filho, não posso dar isso. Não, eu quero isso. E assim nós nos comportamos diante do Senhor. E ainda como adultos porque estamos tão acostumados de alcançar as coisas, de exigir das pessoas ou da manipulação com as pessoas para poder alcançar meus objetivos, que eu quero tratar a Deus da mesma forma e do mesmo jeito. E não é assim. Então, como vai você receber a ajuda divina no meio de uma crise, no meio de um problema, se o tratamento que você dá para Deus, se as orações que você faz para Deus são totalmente erradas? Vamos continuar. Diz, porque não sabemos orar como convém. Então, devemos aprender quais são as orações convenientes. Veja o que continua. Mas o mesmo Espírito
intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Devemos aprender a orar como é conveniente. E a melhor maneira, como Jesus nos ensinou a orar, era pedir para a glória de Deus. Ele nos ensina hoje que as orações que nós devemos fazer devem ter um propósito específico. E esse propósito específico é para a glória de Deus, não para a minha glória. Então, cada coisa que você pede para Deus deve ser para glorificar seu nome. Obviamente há coisas que gosta, ou há coisas que você deseja. Mas essas coisas que gosta e deseja devem envolver precisamente que a glória do Senhor. Agradar a Deus, glorificar a Deus. Quando você pense dessa maneira, por isso é que diz aqui a palavra de Deus que não sabemos orar como convém, porque sempre estamos pedindo para os nossos desejos e prazeres. E ali está o problema. Ali está o problema. Se, como João Batista falou para seus discípulos, é necessário que ele cresça, falando de Jesus, e eu diminua, é que cada um dos cristãos devemos entender que os pedidos que fazemos não devem ser para minha satisfação, senão para a glória do Senhor. Agora, você compreende por que você não recebe a ajuda divina? Porque o cristão tem como premissa, como princípio espiritual, eu morrer. Não pensar para mim mesmo. O cristianismo, o verdadeiro cristão, deve compreender que seus alvos e seus objetivos estão em Deus. Que os seus desejos estão em Deus. O verdadeiro cristão deve entender que deve morrer para Cristo viver nele. O verdadeiro cristão deve entender que pode ter sonhos e desejos pessoais, sim, mas que esses sonhos e desejos são colocados ali na presença de Deus para que Ele dê ou para que Ele também rejeite. Sabemos que é para a glória de Deus que fomos criados, que foi para a glória do Senhor que fomos formados. E quando nós, o cristão, entenda precisamente isso, que somos feitos para a glória dele, as nossas orações mudam. Porque eu não vou orar para minha satisfação, senão que vou orar para a glória de Cristo. Quando eu oro para a glória de Cristo, Ele vai satisfazer todas as minhas necessidades. E ainda, vai além disso. Ele vai dar coisas que eu amo e eu gosto. Mas porque meu primeiro amor está nele e não em mim. Então, não é viver uma vida egoísta, senão viver uma vida para a glória dele. Veja as condições para receber a ajuda de Deus. Diz a palavra de Deus que o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E vemos então aqui que quando aprendemos a orar, nos apresentamos diante dele fracos, não com o orgulho, não com uma atitude egoísta. Me apresento diante de Deus não com uma atitude soberba, porque muitos cristãos também se apresentam diante de Deus dizendo: aqui cheguei eu e vou orar. Não, gente. Não somos nada diante do Senhor. Não devemos nos apresentar com nenhuma soberba, orgulho, nenhum reconhecimento de quem somos humanamente. O primeiro que nós devemos deixar fora do nosso quarto quando oramos, ou deixar do lado quando nós nos apresentemos diante de Deus, são as coroas, tudo o que temos alcançado. Mas Robinson, o que eu tenho lutado na vida, o que eu tenho me esforçado na vida para alcançar, gente, isso não é nada. Isso é pó. Isso não é nada diante do Senhor.
Diz a palavra de Deus que 24 anciãos se dobram diante do Senhor e depõem as coroas. Reis na história da humanidade têm se humilhado diante do Senhor. O que você tem alcançado não é nada para Deus. Então, de uma vez, se humilhe diante do Senhor. Reconheça o fraco que você é, porque nem dono da vida, nem da saúde você é. Que podemos nos dizer? Nada absolutamente. Segundo, então, pedir como convém. Aprendamos a conhecer quais são as condições na oração para ser ou receber a ajuda divina. E vemos aqui que é o Espírito Santo. Já quando eu me apresento diante de Deus humilhado, sem soberba, sem orgulho diante do Senhor, quando começo a orar como convém, os segredos da oração, já o Espírito Santo, ele então é quem intercede por mim. Sabe que ele conhece o seu coração e ele conhece as suas necessidades. Então deixe que o Espírito Santo clame por você. Que o Espírito Santo ore por você. Que ele ore a Deus pelas suas necessidades, porque ele sim conhece realmente o problema interno e a necessidade básica que deve ser suprida desde o céu. E ali vemos então, diz, e aquele que sonda os corações, que é o Espírito Santo, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E vejam o interessante. Segundo a vontade de Deus é que ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos. O Espírito Santo sempre vai pedir o que é conveniente para você e para mim. E por isso é que se eu preciso a ajuda divina, ela não vai tardar, ela não vai demorar, ela não vai parar, ela vai vir no momento certo, no instante certo. Porque é Deus quem ele escuta ao mesmo Espírito Santo que está intercedendo por você e por mim. Que bom poder saber isto. E isto traz aos nossos corações paz. Porque com certeza você está aqui escutando esta live porque você está no meio de uma tormenta. No meio de um grande conflito. No meio de um grande problema. Mas talvez você está pedindo errado. Você está pedindo a defesa de Deus. E que Deus consuma seus inimigos. Que Deus afaste as pessoas de você. Para você poder viver tranquilo. Talvez não é o que Deus deseja. Deus quer formar seu caráter. Deus quer que você se humilhe diante do Senhor. Talvez você está indo até a presença do Senhor orgulhoso, soberbo. E Deus quer que você volte a Ele com humildade, reconhecendo Ele como seu Deus. Veja como Deus vai trazendo a solução e ajuda para você. Porque quando você mude de atitude diante do Senhor, quando você realmente ore diante de Deus como deve orar, você vai achar sabedoria, inteligência, entendimento e vai poder crescer espiritualmente. Porque veja o que diz o versículo 28. Versículos que muitos gostam, mas que não compreendem bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de aqueles que amam a Deus. Na outra versão, Deus dispõe todas as coisas para o bem de quem amam Ele. Há uma condição nessa passagem do versículo 28. Se eu quero que todas as coisas que tenho ao meu redor sejam para meu bem, parte gostosa e parte perfeita do versículo, há uma condição: eu devo amar a Deus. Se eu não amo a Deus, se você não ama a Deus, o que vai acontecer? Se não há amor da nossa parte para Deus, como eu vou pretender que Deus disponha as coisas para meu bem? Eu devo amar.
Eu devo me entregar. E o amor que eu tenho por Deus deve se manifestar no meu comportamento, no meu agir diariamente. O amor que você manifesta para Deus deve se manifestar nas suas palavras. As palavras que estão cheias das palavras de Deus. O amor que você manifesta ter por Deus deve se manifestar no seu diário viver. Os cristãos que desejam agradar a Deus e desejam agradar ao mundo, nem agradam a Deus, nem agradam ao mundo. E vão viver numa vida de insatisfação total. Por quê? Porque você não pode servir a dois senhores. Ou vão servir a Deus ou vão servir ao mundo. Então o melhor que você pode fazer hoje é radicalmente tomar decisões. E tomar decisões de amar a Deus. Para você amar a Deus, deve se negar a si mesmo. Para você se entregar diante de Deus, deve dizer não ao que desagrada a Deus. Então vai deixando o álcool, vai deixando a fofoca, vai deixando o adultério, vai deixando todo o pecado, a mentira que está envolvida em seu diário viver. E vai buscando a santidade, e vai buscando a Deus, dizendo para Deus, Deus, eu sou fraco. O melhor é que Deus conhece seu coração. O melhor é que Deus pode transformar realmente o que há dentro de você, o que há no interior de você, quando você compreenda uma coisa. Deus é misericordioso e clemente. E Ele quer trazer para você vida e plenitude. Mas a condição é amar a Deus. E lemos novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus me chama para um propósito. E aqui eu quero entrar em algo muito interessante e quero dar para você uma dica muito importante. As pessoas que vão ou saem fora da igreja, vão embora da igreja, é porque deixaram de se ver dentro da igreja. Deixaram de entender que cada um de nós, eu e você, somos tijolos que vamos construindo a construção da igreja de Deus. Nós somos parte da igreja. A igreja não são os muros, a igreja não são as estruturas, a igreja não é a forma como tem se mostrado historicamente. A igreja está composta de pessoas. Sou eu, sou você. Quando nos reunimos, estamos fazendo igreja, estamos vivendo a igreja, estamos construindo a igreja. E é por isso que eu necessito de você. Como também você necessita de mim. E nós necessitamos de outros. Quando nos reunimos, quando oramos, quando buscamos a Deus, estamos, como diz 1 Coríntios 12 e Romanos 12, estamos nos completando porque cada um de nós temos dons que necessitamos desenvolver e crescer. Vejam o interessante. Segundo o propósito de Deus. E aqui devemos entender que tanto eu como você temos propósitos. Propósitos santos, propósitos divinos, propósitos eternos. E quando entendamos que esses propósitos podemos vivê-los nele e começamos a viver esses propósitos, você fica totalmente satisfeito, pleno, cheio da glória do Senhor, porque você está vivendo para Ele, não para ninguém humanamente. O meu propósito se completa quando Ele me usa para o bem da sua igreja. E é maravilhoso poder viver isso. É maravilhoso poder crescer nisso. É maravilhoso poder nos desenvolver nesse propósito. E diz aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus de antemão nos conheceu. Que interessante. Escutava um homem ontem que estava contando uma experiência espiritual muito forte. Sua filha, não, foi sua neta, morreu
E ele perguntava para Deus: por que, Senhor? Eu te servo faz muitos anos. Eu levo uma vida de santidade. Eu prego da tua palavra. Eu ensino do teu amor. E você sabe que eu amo você, Senhor. E ele perguntava para Deus por que a minha neta morre. Com muita dor no coração. E Deus falou: tua filha, a mãe da tua neta, ela quantos pais tem? E este homem de Deus falou: ela tem 2 pais. Você, Senhor, que é o pai de todos, e eu sou o pai biológico. E Deus pergunta para ele: e você sabe que é o melhor para ela? Você, como ser humano, você sabe que é o melhor para ela? Você conhece o futuro dela? Ele humildemente falou: não conheço. Então Deus dá uma impressão ao coração dele dizendo: você não sabia o futuro da sua neta. Você sabe que eu quero o bom para você e para todos os meus filhos. Então você não raciocine a respeito da minha vontade. Este homem ficou totalmente calado e totalmente sem argumento diante do Senhor. Deus tem um propósito, e um propósito perfeito. Tem sido ensinado para nós, e eu ensino para vocês, não perguntar por quê. Talvez pergunte melhor para Deus: Senhor, para quê? O que você quer desta situação? E ali é quando nós entendemos que as coisas acontecem de acordo ao propósito de Deus. Se você sabe que está vivendo de acordo ao propósito de Deus, você não vai ter problema. Porque a ajuda de Deus não vai tardar. Não vai demorar. A ajuda de Deus vai vir no momento certo, no instante certo. A ajuda de Deus vamos receber, claro que sim, porque Ele, a quem glorifica seu nome, Ele vai trazer tudo o necessário para que o nome de Deus continue sendo glorificado. Não esqueça, você necessita de Deus, eu necessito de Deus. Voltemos a Deus primeiro, humildemente, humilhados diante dele. Reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo a nossa soberba, reconhecendo a nossa autossatisfação, reconhecendo que não temos buscado a Deus como devemos buscar. O primeiro. O segundo, como diz aqui, a aprender a orar como convém. Buscar e viver de acordo à glória do Senhor e não à glória nossa. Pedir para que o Senhor seja glorificado, para que Cristo seja glorificado. Quando Cristo seja glorificado, o Pai será glorificado. E nenhuma coisa será negada se eu busco a glória do Senhor. Grande segredo que vem de parte de Deus nesta manhã, tanto para mim como para você. E juntos poder crescer espiritualmente. Por isso eu quero orar nesta manhã. Eu quero apresentar nossas vidas diante do Senhor e dizer simplesmente para Deus: Deus, de acordo a teu propósito, eu vou orar para que o Espírito Santo faça o que Ele quer fazer na sua vida, na sua família, mas o mais importante, o interior do seu coração, onde Deus tem que quebrar estruturas emocionais, quebrar estruturas que nós temos construído no tempo e que necessitamos quebrar elas para que o Santo Espírito de Deus glorifique ao Filho e interceda por nós com gemidos inexprimíveis. Eu convido que oremos e que apresentemos diante de Deus as nossas vidas. Amado Senhor, como receber a ajuda divina? Como receber o teu auxílio, o teu pronto socorro? Hoje estamos aqui, talvez cheios de dúvidas, cheios de dor, cheios de tristeza, de angústia.
e não sabemos como receber a tua ajuda. Mas hoje a palavra de Deus é muito clara, Senhor. Onde nós devemos reconhecer, primeiro, que não somos nada diante de Ti. Que não temos nenhum mérito para entrar diante da Tua presença. Que não temos absolutamente nenhuma satisfação ou nenhum ato que glorifique Teu nome humanamente. Hoje reconhecemos que necessitamos de Ti. Hoje reconhecemos que há uma grande necessidade do Teu amor. Como também reconhecemos, Senhor, que as nossas orações têm sido erradas, Deus. Porque eu não tenho orado como convém. Eu oro muitas vezes, Senhor, para meu prazer, para alcançar as coisas que desejo. Eu oro, Senhor, para que você forneça, dê. Eu oro, Senhor, para que eu esteja bem, para que eu esteja tranquilo, para que eu esteja em paz. Mas muitas das minhas orações não têm nada a ver contigo, Senhor. Com a Tua presença, com a Tua glória. Eu quero orar nesta manhã, Senhor, por cada uma das pessoas que estão me ouvindo. Eu quero orar por elas, Senhor. As pessoas que estão nesta live e as que vão ver esta live depois. Eu quero orar, Senhor, porque eu sei que você traz resposta às orações que eles têm. Eu quero orar, Senhor, porque eu sei que você também está trazendo, Senhor, solução aos pedidos, ao clamor, à necessidade. Mas nos ensine, Senhor, a cada dia ser menos para que você seja mais. Cada dia, Senhor, poder entender que a nossa fortaleza não é suprir as minhas necessidades ou eu estar totalmente pleno, completo e feliz na minha vida. Não, a minha fortaleza és Tu, porque Tu conheces, Senhor, que o que eu preciso, o que eu necessito, Senhor, no meu diário viver para agradar ao Pai e para glorificar Teu nome santo. Hoje estamos aqui, renovados. Hoje estamos aqui, Senhor, buscando Tua presença para ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu oro, Senhor, neste dia. Eu oro, Senhor, por esta mulher de 71 anos que está escutando. Eu oro, Senhor, pela sua necessidade espiritual. Eu oro, Senhor, pela insatisfação que ela tem, porque tem 2 filhos. E esses 2 filhos têm trazido sobre ela somente sofrimento. Eu oro, Senhor, para que você leve ela a voltar seus olhos a Ti, Senhor, e simplesmente reconhecer que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Que volte seus olhos a Ti. E assim cada uma das pessoas que me escutam neste dia, Senhor. Eu oro, Deus, porque eu quero ver o milagre, o Teu milagre, Senhor, na vida das pessoas que me escutam nesta manhã, Senhor. Eu quero orar, sim, meu Senhor, por este homem de 56 anos. Eu quero orar por ele, para que a sua satisfação plena esteja em Ti, Senhor. Eu quero orar porque ele é mecânico. E eu quero orar, Senhor, para que você abra as portas, Senhor, no seu trabalho, para que ele fique satisfeito, mas que ele volte os olhos para Ti, Senhor. Este homem, Senhor, que se sente fracassado, mas que quando volte seus olhos a Ti e busque Tua glória, porque ele é cristão, porque ele tem deixado a Deus e ele deve voltar à presença do Senhor. Ali ele achará satisfação e plenitude. Compreenda os propósitos de Deus. Compreenda o chamamento de Deus. Compreenda como Deus pode fazer na sua vida e para a Tua glória. Espírito Santo, ministra os corações. Ministra a mulher. Espírito Santo, ministra a mulher que tem um problema na coluna vertebral. Ministra em nome de Jesus. Espírito Santo, sua estrutura não tem sido Deus, então volte a Deus para que sua estrutura seja corrigida
nele. O sofrimento e a tristeza seja tirada e voltada para Deus. Entregue tudo para Ele. Viva para Ele. Se apaixone para Ele, para Deus. Você verá como Deus vai responder e trazer ajuda, o socorro no momento que você está precisando, que é hoje. Oremos a Deus. Deixemos que a presença do Senhor se manifeste e que seja Ele em cada um de nós. Eu quero glorificar ao Pai, quero exaltar ao Pai, porque a mensagem tem chegado a corações duros. Porque há uma pessoa de coração duro que está escutando. Há uma pessoa que vai escutar esta mensagem e que tem se afastado do Senhor, ressentido com a igreja. Mas lembre, filho de Deus, que a igreja é o corpo de Cristo. Você deve retornar, deve voltar ao propósito de Deus, que um dia você viveu e hoje está afastado dela. Amado Deus, eu quero te glorificar nesta manhã e quero orar. Quero te entregar a vida de cada pessoa que escuta e cada pessoa que vai escutar. Que o milagre do Senhor chegue, que a mão do Senhor chegue e que a misericórdia do Senhor seja sobre cada um de vocês. Dou graças, dou louvor e exaltação em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do teu Santo Espírito. Amém. Família, maravilhoso poder orar, poder entregar a Deus nossas orações e saber que Ele está escutando cada momento, cada instante e que podemos juntos ver sua glória. Próximo domingo, 10 da manhã, estaremos novamente com os ventos de adversidade, sabendo como Deus instrui os nossos corações para o nosso crescimento e para a nossa plenitude espiritual, buscando a glória do Senhor. Nesta semana, convido, o próximo sábado, para que nos reunamos na reunião Rio e que nós possamos receber as águas que vêm desde o santuário às nossas vidas. Um grande abraço para todos. Deus abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau.